Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje vamos conhecer o local onde nasce a primeira igreja. Vamos ter um acesso exclusivo aqui no canal a um local subterrâneo e secreto, onde a primeira igreja surgiu. E vamos ver também o local onde o Espírito Santo desce sobre uma grande multidão. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Qual a primeira igreja do mundo? Quando e onde ela surgiu? Nós sabemos que Jesus tinha seguidores e discípulos desde o início da sua vida pública, do início do seu ministério, a partir do ano de 30 depois de Cristo. Mas a primeira igreja organizada nasce bem próximo daqui, no Monte Sião. E para contar essa história para vocês, nós vamos lá juntos agora. Estamos caminhando do lado de fora das muralhas de Jerusalém, mais especificamente ao lado do portão de Sião. Uma coisa que vocês podem reparar é que nós estamos do lado de fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, mas não se deixe enganar, porque essas muralhas têm somente 500 anos. Nos tempos de Jesus, a muralha passava bem mais para baixo e toda essa área do Monte Sião era mais um bairro da cidade velha de Jerusalém. E agora vamos entrar no Monte Sião. A primeira igreja do mundo se chama a Igreja Primitiva de Jerusalém. Isto porque logo antes da ascensão, logo antes de Jesus subir aos céus, ele fala para os seus seguidores e discípulos que estão ao lado dele que eles não saiam e não se afastem de Jerusalém. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E os discípulos fazem exatamente como Jesus ordena. E eles esperam aqui na cidade até a data de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa. E na Bíblia está escrito que eles se reúnem no mesmo lugar, quer dizer, a sala da última ceia, conhecida como o cenáculo, como a sala alta, é o mesmo local que eles voltam para Pentecostes. E é para esse local que nós vamos agora. Acabamos de entrar no cenáculo, um dos locais mais importantes do cristianismo, onde aconteceu a última ceia e Pentecostes. Se nós chegássemos aqui há 2000 anos atrás, nós veríamos a casa de uma pessoa rica com uma casa de 2 andares. Mas esse local foi destruído e reconstruído algumas vezes. Então a maior parte das coisas que nós vemos aqui foram construídas pelos cruzados na Idade Média, mas há partes das fundações do edifício originais do primeiro século. Mas eu quero falar agora com vocês sobre o dia de Pentecostes. Os discípulos estavam aqui reunidos e neste local o Espírito Santo desce sobre eles. E nós vamos agora juntos ouvir essa passagem.
E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a notícia do que estava acontecendo aqui dentro começa a se espalhar entre as ruas e as pessoas de Jerusalém. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E então Pedro começa a pregar para as multidões. E pensem se ele está falando agora com um grande número de pessoas. Isso não pode ser numa pequena sala, numa pequena casa. Isso tem que ser a céu aberto, em um local amplo. Justamente a gente pode ver que a gente saiu da casa. E durante essa pregação, Pedro ele fala que está ao lado do túmulo do rei Davi. E justamente o local conhecido como o túmulo do rei Davi é bem aqui próximo de nós, e para lá a gente vai agora ouvindo as palavras que Pedro pregou nesta área. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Este é o complexo do túmulo do rei Davi, e pessoas gostam de vir aqui orar nesse local histórico, especialmente os salmos que foram escritos na sua maioria pelo rei Davi. E nós sabemos pelos escritos de Flávio Joséfos que as pessoas nos tempos de Jesus já sabiam da existência deste local como o túmulo do rei Davi, e também próprio Pedro falou quando ele estava pregando aqui em volta. E ele segue pregando, e só naquele dia, naquele momento, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas juntas naquele local. Tinha que ser realmente uma área aberta e muito grande. E nós vamos agora juntos justamente para a maior área aberta de todo o Monte Sião, onde provavelmente boa parte dessa conversão acontece. Venham comigo, que é bem aqui do lado. Vejam que raridade ter um espaço grande aberto desses aqui em Jerusalém. E nós estamos, como nós falamos já, no Monte Sião. E aqui é onde essas 3.000 pessoas são convertidas e onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus naquele dia de Pentecostes. Mas a Bíblia nos conta que o tempo vai passando e a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Mas com o crescimento da igreja, cresce também a perseguição. Nós sabemos que o próprio Paulo de Tarso perseguiu a igreja primitiva de Jerusalém. Isto, claro, antes da conversão dele. Paulo, em algum momento, a partir do ano de 37 depois de Cristo, quando ele estava no caminho em direção ao norte, em direção à cidade de Damasco, Jesus se revela a ele e Paulo se converte.
Então vejam que em 33 nasce a igreja e desde o início ela é perseguida. E o próprio Jesus prevê essas perseguições e prepara seus discípulos para isso e promete a eles o reino dos céus. Vejam que local importantíssimo nós estamos. Aqui nasce a igreja primitiva de Jerusalém, a primeira congregação da Terra Santa e do mundo todo. E como uma congregação, eles gostariam de ter um local para se reunir, mas eles não podiam simplesmente chegar aqui no meio do Monte Sião e construir uma igreja. Vai demorar séculos até a primeira igreja ser construída. Por quê? Porque o cristianismo, como nós falamos, era uma religião proibida e perseguida. Então, o que eles vão fazer é buscar um local secreto para se reunir. E realmente, quando a gente caminha por aqui, a gente não vê nenhum grande edifício histórico dos tempos de Jesus com a placa A Primeira Igreja do Mundo. E sim, o primeiro local de congregação cristão é justamente embaixo dessa pequena construção. Eu por muitos anos moro aqui em Jerusalém e por muitos anos eu passava aqui e eu nem imaginava que tinha aqui um local histórico. E quando eu descobri que esse local existia, eu realmente gostaria de vir conhecer e depois também de mostrar ele aqui no canal para vocês. Mas infelizmente este local é um local fechado ao público, ninguém pode entrar nele, exceto no dia de hoje. Venham comigo. Todo esse terreno, já há vários séculos, pertence à Igreja Grego-Ortodoxa e eles são os guardiões desse local santo. E graças a eles, nós recebemos hoje uma autorização especial e exclusiva para poder entrar aqui, filmar e mostrar tudo para vocês. Porque infelizmente no dia a dia este local está fechado. Ele abre somente uma vez por ano, na data de Pentecostes, segundo a Igreja Grega Ortodoxa, por um período de somente meia hora. Então, somente meia hora por ano este local está aberto e agora a gente está esperando a pessoa chegar e abrir para a gente também poder entrar aqui. Uau, que privilégio poder estar aqui. Para mim é a primeira vez que eu entro nesse local. Eu moro há tantos anos em Jerusalém, mas aqui realmente é um local que infelizmente ele é fechado ao público. Mas vamos começar conhecendo um pouco sobre esse local. Vocês vão ver que a arquitetura dele é muito diferente. A gente está vendo que aqui há escadas que descem. Aqui no meio também há escadas que descem. E aqui do lado há mais uma terceira escadaria. Esse local foi construído dessa maneira porque ele era uma mikve, um banho ritual judaico. As pessoas entravam aqui impuras, entravam na água, se purificavam e saíam purificadas. Então nós não temos certeza se as pessoas saíam purificadas aqui pelo meio de alguma maneira ou pela lateral, mas aqui era realmente um local de purificação. E mais uma prova disso, que aqui onde eu estou exatamente agora havia água, é que se a gente olha na parede, há gesso hidráulico. Então aqui na parede, também aqui nessa lateral, nós vemos gesso hidráulico. Isso quer dizer que eles enchiam o local de água e eles não queriam que a água escapasse desse local, e por isso eles cobriam com um material impermeável. Mas a gente pode ver que a arquitetura desse local ela foi sendo expandida ao longo do tempo. Se ele originalmente chegava até aqui, ele desce e foi feita uma nova área que a gente vai conhecer agora, então venham aqui comigo. Vejam este local.
a gente pode ver claramente que aqui foi feita uma ampliação. Na primeira fase aqui havia o banho ritual, havia para trás também algumas construções que a gente vai ver daqui um pouquinho, mas esse espaço já nos tempos antigos ele foi ampliado e essa construção, a própria arquitetura, nos ajuda a entender o que era este local. Vejam que aqui tem um semicírculo e ele está exatamente na direção leste. A direção leste é a direção para a qual as igrejas antigas eram construídas. Então, esse nicho aqui nos ajuda a entender que esse local funcionou nos tempos antigos como provavelmente uma igreja. Ou melhor dizendo, uma igreja secreta. A gente vai falar mais sobre isso. Agora, vejam também que aqui foi colocado um altar. O altar não é daquela época antiga, mas a coluna sim é. Então nós não temos certeza de quando exatamente esse altar foi colocado, mas nós sabemos que sim, isso aqui provavelmente era o nicho de uma igreja secreta. A ideia é que quem passasse pelo lado de fora não poderia ver o que acontecia aqui dentro, porque essa área onde nós estamos era fechado. O teto colapsou, então quem passava pelo lado de fora podia olhar para dentro e o que ele via? Ele via o início de um banho ritual judaico. Talvez se a pessoa se esforçasse bastante, olhasse, ela veria que tinha mais uma pequena área aqui. Mas o que ele com certeza não veria é tudo que a gente vai ver pelo lado de cá. Vejam que há uma entrada para cá e começam aqui salas. Venham comigo, podem entrar. Vejam essa primeira sala que nós entramos. Aqui era originalmente uma cisterna, porque se a gente olha para cima agora, a gente consegue ver aqui a entrada por onde eram jogados os jarros e os baldes. Esta área era completamente fechada, então imaginem que aqui havia uma parede, essa passagem por onde a gente acabou de entrar não existia. E também, claro, essa parte aqui também era completamente fechada, então imaginem que era um cilindro que aqui se enchia de água e as pessoas recolhiam a água, uma cisterna. E para o lado de lá também havia mais uma cisterna. Então imaginem que haviam 3 espaços aqui. Uma cisterna no fundo, uma cisterna no meio e também aqui a parte de banho ritual, e eles não se conectavam. Cada um deles era isolado. Em algum momento, no período antigo, pessoas entraram aqui, construíram um nicho da igreja e juntaram esses 3 espaços. E agora a gente vai entrar até o fundo e entender quem construiu toda essa junção, mas principalmente o porquê. Venham comigo. Chegamos na outra cisterna e por isso, se a gente olha aqui para cima, a gente vê realmente o outro local onde eles jogavam os baldes amarrados por aqui. Eu falei para vocês antes do gesso hidráulico, quer dizer, essa camada que eles colocavam em cima da parede para impermeabilizar. E pode parecer um detalhe minório, mas não é. O gesso nos mostra para que servia esse espaço. Esse espaço servia como uma cisterna, um depósito de água. Mas a pessoa, ou as pessoas, ou a comunidade, que decidiu juntar todos esses 3 espaços, um com o outro, nas passagens, não colocou gesso hidráulico. E por isso nós sabemos que no momento que essas salas foram unificadas, elas começaram a ser usadas para outro motivo. Com certeza elas não eram usadas como depósito de água. Vejam que aqui estava o gesso original. Então, se isso aqui não era mais um depósito de água, para que se precisava dessas salas subterrâneas? A gente acredita que aqui
era o local de encontro da Igreja dos Apóstolos, desta primeira igreja primitiva de Jerusalém. As perseguições aos cristãos vão se intensificar ainda mais quando Nero sobe ao poder, e principalmente a partir do ano de 64, quando Nero culpa os cristãos pelo grande incêndio de Roma, um incêndio devastador realmente, e o historiador Tácito, um historiador romano, nos conta o ódio de Nero aos cristãos, e a perseguição vai se alastrar por todo o Império Romano. A gente pode ver que justamente Pedro e Paulo, os dois foram assassinados justamente nos anos do reinado de Nero. Poucos anos depois disso, a igreja primitiva de Jerusalém recebe uma revelação. A revelação de que a cidade seria destruída de uma maneira terrível e que eles deveriam fugir. Para onde? Para Pela, na Peraia, que naquela época era parte da província Judeia. Eles fogem para lá e realmente o que acontece é uma destruição terrível. No ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém vai ser destruída com o seu templo, mas essa comunidade justamente vai sobreviver porque eles estavam longe daqui. Mas pouco tempo depois, Simão, filho de Cleofás, lidera a volta a Jerusalém no ano de 73 e a comunidade volta para cá, para o Monte Sião. Isso quer dizer que a igreja primitiva sobrevive essa destruição devastadora da cidade. Porém, a igreja primitiva continua sendo perseguida por mais bastante tempo. E por isso eles precisam de um local secreto para se reunir. E por isso nós acreditamos que eles voltam não só para o Monte Sião, mas especificamente para esse local. Nós temos registros, por exemplo, do bispo Epifânios, que fala que aqui no Monte Sião havia a pequena Igreja de Deus. E nós temos também nos séculos seguintes peregrinos que contam que eles passam por aqui e presenciam esta comunidade. As perseguições finalmente vão terminar no ano de 313, com o Edito de Milão. E aí as comunidades que estavam escondidas, se reunindo em igrejas secretas, podem sair das profundezas e falar a todos qual era a sua fé verdadeira. E aqui, ao lado da pequena igreja de Deus, se constrói uma grande igreja, que nós vamos conhecer agora. E então, no século IV, se começam a construir igrejas nos principais lugares santos de toda a região. E também aqui ao lado se constrói uma igreja colossal. Vocês conseguem ver ela? Não, porque a igreja foi destruída. Mas em escavações arqueológicas recentes, feitas a partir de 2018, se encontraram os restos dessa igreja bizantina, logo aqui no terreno do lado. Então vamos lá conhecer mais dessa história. Realmente, para quem passa aqui desavisado, esse terreno parece qualquer terreno vazio, como de qualquer lugar do mundo. Imaginem, quem passa por aqui vê um local que as crianças jogam futebol. As pessoas mal imaginam que embaixo dos nossos pés há um tesouro arqueológico gigantesco. As escavações arqueológicas, eu vou botar para vocês agora as fotos na tela. As escavações aqui revelaram achados dos tempos de Jesus
e também achados posteriores, entre eles do período bizantino, se encontrou justamente os restos dessa igreja. E isso reforça ainda mais o nosso conhecimento histórico e fortalece realmente a nossa crença que nós estamos no lugar certo, que aqui a igreja bizantina foi construída ao lado da igreja subterrânea original, a pequena Igreja de Deus. Aqui no Monte Sião nasce a igreja, mas esse é só o começo. Daqui a igreja vai a todas as nações. E por isso eu quero ler para vocês, como final do dia de hoje, as palavras de Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, que ele escreve no ano de 312, Demonstratio Evangelica, e está escrito o seguinte: esta é a palavra do Evangelho que por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos saiu de Sião e foi espalhada por todas as nações. É um fato que ela se derramou de Jerusalém e do Monte Sião adjacente a ela, no qual nosso Salvador e Senhor havia permanecido muitas vezes, e onde ele havia ensinado muita doutrina. Aqui de Jerusalém, mais especificamente do alto do Monte Sião, o Evangelho de Jesus sai a todas as nações. Então, se também até vocês o Evangelho chegou, saibam que a história, as raízes de vocês também estão aqui nesta terra. E por isso, para todos os cristãos, Jerusalém e o Monte Sião são realmente locais importantíssimos. E se vocês vierem à Terra Santa, realmente não deixem de visitar esse local. E se vocês quiserem visitar conosco com uma de nossas caravanas, vocês também estão muito convidados. Todas as informações vocês têm no nosso site www.israelcomaline.com.br ou no QR Code aqui na tela agora. Mas por hoje é só, pessoal. Um grande beijo e até domingo que vem.